O Nair começa dizendo que gata, cabelo vermelho, e em seguida pede pra galera se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações. Ele pergunta como ela vai e ela diz oi pra ele. Ele fala que ela é incrível e em seguida pergunta qual o nome dela. Ela diz que o nome dela é Mysteria. Ele fala, então você é misteriosa. E ela diz que um pouco. Ele fala que gostou do cabelo dela e ela agradece e diz que gosta muito dessa cor. Ele fala que está muito bonito e pergunta da onde ela é. E ela diz que é de Denver. E ele pergunta, Denver, legal, há quanto tempo você tá por aqui? E ela diz que há 1 ano. Ele fala que acabou de se mudar pra ali e fala que ele veio de Ohio. Ele fala que está tentando ver o que está rolando e pergunta o que tem de bom para fazer em Houston. Mas ela fala que não vai mentir, diz que ela é uma garota caseira e que geralmente ela fica mais em casa. Ele fala que então ela é uma garota mais caseira e ela diz que realmente é. Ele fala que também é bem caseiro, mas que ele também gosta de atividades ao ar livre. Ela fala que ela gosta de ficar em casa e ver um filme e ele fala que também gosta. E ele fala que com certeza ela está falando a língua dele. Ele fala que ele também gosta de viajar e ela diz que tudo bem e fala que ela também gosta. Ele pergunta se ela é solteira e depois que ela diz que é, ele pergunta por quê. E ela diz porque ela é um pouco exigente. Ela fala que ela sabe quem ela é e com certeza ela não vai aceitar qualquer um. Ele fala que isso é importante e ela também pergunta se ele é solteiro e ele fala que é. Ele fala que se ele não fosse solteiro, ele não estaria ali conversando com ela e pergunta há quanto tempo ela está solteira. Ele fala que se não fosse solteiro, com certeza ele não estaria ali conversando com ela. E pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela diz que há 2 anos. Ele pergunta como está sendo ser solteira para ela e ela fala que está sendo bem pacífico. E em seguida ela diz que ela está tendo muita paz. Ele fala que consegue imaginar e diz que isso é muito bom. Aí ele pergunta se ela tem filhos e ela fala que tem um. Ele pergunta se é um menino ou uma menina e ela fala que é uma menina. E ele fala que isso é muito legal. E aí, é claro, ele pergunta como é a relação da criança com o pai e pergunta se eles são próximos. E depois que ela fala que eles têm um bom relacionamento, ele fala que isso é muito bom e que também é muito saudável. Em seguida, ele conta pra ela que ele já está solteiro há 3 anos. Ela pergunta se há 3 anos e por que ele está solteiro. E ele fala porque ele é exigente e em seguida diz que na verdade é muito exigente. E ela fala, muito exigente? Ela pergunta como está sendo a vida de solteiro, ele fala que na verdade é muito boa. E em seguida diz que ele não pode se queixar. Ele pergunta para onde ela estava indo, ela fala que só estava indo encontrar a amiga dela. Ele pergunta se é verdade, e ela fala que é. Ele pergunta qual o plano dela para hoje, e ela diz que sinceramente só estava pensando em ir no parque. Ele fala no parque, entendi. Ele pergunta se ele não vai receber um convite, mas ela fala que ainda não, afinal de contas a filha dela também vai. E ele diz que é claro que ele respeita isso. E fala que afinal de contas é a filha dela. Ele pergunta se agora ela está com muita pressa ou se eles podem conversar. E ela diz que eles podem conversar. Ele pergunta se ela não prefere conversar dentro do carro dele. E ela diz que pode ser e fala que ali está muito quente. E ele fala que é verdade e diz que é melhor conversar dentro do carro. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que é. Ela diz que é um carro muito bonito e ele agradece. Ele fala que ela é muito bonita e também muito legal. Ele pede para ela falar um pouco sobre ela. Ela diz que ela tem 31 anos, ele fala que tudo bem. E já ele diz que ele tem 28. Ela fala que não gosta de jogos e fala que ela já é madura, e ele fala que também não gosta de jogos. E em seguida diz que isso é uma coisa boa. Ele pergunta quando é o aniversário dela e ela diz que é 3 de novembro, ele fala que tudo bem e diz que ela é de Escorpião. E em seguida diz que isso é legal. Ela também pergunta quando é o aniversário dele e ele fala que é 20 de maio. E ela diz que tudo bem. E já nesse momento da conversa, ele pede o número dela e fala que gostaria de levá-la para sair. Ela pergunta se ele gostaria e em seguida diz que tudo bem. Ele fala que ela não gosta de clubes e que eles podem ir para um restaurante e depois um lugar mais discreto. E ela diz que pode ser. Ele pergunta se ela quer ir agora ou se ela gostaria de dar uma volta e ela diz que eles podem dar uma volta. Ele fala que está muito calor lá fora e em seguida pede para ela colocar o cinto.
O Joel começa dizendo: nossa, que coelhinha de neve gatinha. Ele pergunta como ela vai, mas ela diz que não está interessada. Ele fala o quê? E em seguida diz que ela nem sabe o que ele vai dizer. Ela fala que já dá pra imaginar e diz que ela tem namorado. Ela fala que o namorado dela já está chegando e que ele não vai ficar feliz se vê-lo ali. Ele fala que sabe ler a linguagem corporal e diz que ele sabe que ela está mentindo. E fala que ele sabe que ela não tem namorado, mas ela diz que tem e fala que promete. Ele pergunta: você tem namorado? E ela fala que tem. Ele fala: caramba, você nem disse o seu nome. E em seguida ele diz: prazer, aqui é o Papai Joel. Mas ela diz que não está interessada e fala que sente muito. Ela fala que o namorado dela é muito louco, mas ele diz que não se importa com isso. E em seguida diz que isso não tem nada a ver com ele, mas ela diz que tem a ver com ela. Ele fala que não está vendendo nada, só queria fazer uma simples pergunta. Ela fala que ela já sabe e ele pergunta sabe de quê. Ela diz que quando ele se aproximou, começou dizendo que ela era bonita, mas ele fala que disse que ela é uma coelhinha de neve. Ela fala que ela sabe que ela é bonita, mas que ela tem um namorado. E ele diz: fala sério, que loucura. Ela diz que sente muito e ele pergunta qual o nome dela. Ela diz que o nome dela é Inel e fala que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que também é um prazer conhecê-la. Ele fala que ele poderia ter pagado uns tacos pra ela e que eles poderiam ter uma conversa agradável. E em seguida diz que tudo bem. E diz pra ela ter um dia abençoado. Ele fala: caramba, que falta de educação. E agora, quando ela pede pra ele esperar, ele fala: espera? Essa é minha palavra favorita. Ela pergunta como mesmo é o nome dele e ele fala o quê? Ela pergunta qual o nome dele. E ele diz: meu nome, e em seguida fala que não sabe. E pergunta por que ela quer saber o nome dele. E em seguida ele diz que o nome dele é Grande Papai Joel. E ela começa a rir e pergunta se o nome dele é Grande Papai Joel. Ela pergunta se é o carro dele e ele pergunta se ela gosta e ela fala que gostou. E em seguida ele diz que muitas pessoas gostam do carro dele. Ela fala que gosta do vermelho e em seguida pergunta se ele pode desligar. E ele fala que está curioso sobre o namorado dela. Ela diz que acabou de receber uma mensagem dele e que o namorado dela não vai vir. E ele fala: espera, espera, espera. E em seguida diz que ela está mentindo. E ela diz que ele não vai vir mais. E ele diz: não vai vir mais? Ela fala que não. Ele fala que lá atrás ela disse que ele estava vindo. Ela fala que só disse que ele estava vindo e que ele era muito louco. Ele fala que ele sabe que essa foi uma tentativa de assustá-lo. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que é exatamente isso, que o nome dele é Grande Papai Joel. E em seguida pergunta qual o nome dela. Ela diz que o nome dela é Inel, ele fala que é um prazer conhecê-la. E ela também diz que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta o que atrás lá do outro lado da cidade. E ela diz que só está ali para comer tacos. Ele pergunta se ela é mexicana ou branca e ela fala que é mexicana. Ele fala que então se enganou e que pensou que ela fosse uma coelhinha de neve. E ela diz que sim. Ele fala: quero dizer, caramba, e aí? Ele pergunta o que ela quer e ela fala que só voltou para saber o que ele tinha para dizer. Ele fala que tinha muitas coisas para dizer lá atrás e ela fala que é verdade. Ele fala que não sabe e em seguida diz que não tem muito para dizer agora. E em seguida diz que não tem nada para dizer. Ela pergunta se ele não tem nada para dizer, ele fala que não e disse que tinha, mas que não tem mais. Ela pergunta por que ele mudou e ele fala que não entendeu. Ela pergunta por que ele mudou e ele pergunta como assim por que ele mudou. Ela diz que ele queria falar com ela e que agora não quer mais. Ele fala que mudou porque ela disse que ela tem um namorado e diz que sinceramente agora ele nem sabe o que dizer. Ela fala que o relacionamento dela não tem nada a ver com ele e ele pergunta como assim não tem nada a ver. Ela fala que no começo ele estava tentando conversar com ela e não estava preocupado com isso. Ele fala que tentou conversar com ela antes de saber que ela tem um namorado e pergunta o que ela quer. E em seguida diz que ela está ali por algum motivo. E ela diz que sim e fala que quer conversar com ele. E diz que ela está ali para ouvir o que ele tem para dizer. Ele fala que ela pode pedir e diz que ele sabe que ela quer o número dele. Ela pergunta como ele sabe que é isso que ela quer e fala que ela não ia pedir o número dele. Ele pergunta se não e ela fala que não.
Mas já nesse momento da conversa, ele fala que ele sabe que ela está interessada no que ele tem, e em seguida diz que esse é o tipo de pessoa que não faz o tipo dele. Ela diz que isso não é verdade, mas ele fala que é o que parece. Ela pergunta por que ele acha isso, ele fala que primeiramente ela tem um namorado, e diz que ela tentou falar com ele por conta do carro dele. E em seguida ele pergunta o que ela está fazendo. Ela fala que ela não está fazendo nada e que ele está viajando. Ele fala que ele sabe o que ela está tentando fazer e ela diz que ele é muito louco. Ela pergunta o que ele pensa que está fazendo e ele pede para ela não colocar a mão nele. Ele pergunta o que está rolando e pede para ela não colocar a mão nele. Ela pergunta se não é para colocar a mão nele e pede para ele falar novamente. Ele fala que só quer ir embora e pede para ela se afastar. Ela fala que o carro dele está ali e fala que ele pode ir. Ele fala que já sabe o que ela quer e que ela já pode ir. Ela pergunta se é isso que ele pensa dela e ele fala que é claro que é. Ela diz que ele que tentou falar com ela primeiro. Ele fala que ela voltou correndo depois de ter rejeitado ele. Ele fala que agora é ele que não quer e dá tchau pra ela. Ele fala que nós sabemos o que está rolando ali e diz que ela pode ir e ela fala que tudo bem. Ele fala que nós sabemos e diz que isso é uma loucura.